Fala, minha nação Prev, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Prev para Todos. E é com muita alegria e honra que eu apresento o nosso convidado da noite, Dr. Bruno Batista, nosso sempre presidente. Ele que foi presidente da UAB Pernambuco no triênio de 2019 até 2021, uma época difícil, né? Enfrentamos a pandemia do Covid-19. Ele foi presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, conquistou muita coisa para a nossa classe, tá? Professor de pós-graduação, domina com muita excelência o tema oratória para sustentação oral, coisa que vamos explorar também muito dele hoje, tá, doutor? Sócio do Batista e Vasconcelos, Sociedade de Advogados, e vai trazer para a gente hoje muito conteúdo de qualidade, tá? Então, doutor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Nossa conversa com certeza vai agregar muito para a nossa classe, para a advocacia previdenciária, para o jovem advogado, para o advogado que está pensando em iniciar na advocacia previdenciária, mas também o advogado mais antigo, que quer aprender um pouco mais, e também para a sociedade, afinal, o nosso Prev é para todos. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, João. É um prazer para mim enorme poder estar aqui ao seu lado, a quem eu tanto admiro, um jovem advogado, mas já com tanta bagagem já no direito previdenciário. Então, é um prazer estar aqui no Prev para Todos, é um prazer poder conversar e trocar experiência, bater um papo aqui com você e todo mundo que está ali seguindo, para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre direito previdenciário, sobre oratória, sobre o OAB e mais o que você quiser falar aí. Perfeito. Estamos aqui às ordens. Então vamos embora, tá? Vamos perder tempo não, que aqui tempo é ouro e a gente tem que aproveitar muito, porque esse cara aqui tem um conhecimento muito aguçado, experiência aí enorme no direito previdenciário, então vamos ao que importa. Doutor, eu trouxe alguns temas importantes, né, que tem muito a ver com a sua personalidade. Então, sempre que a gente convida, né, alguém para participar do nosso podcast, a gente estuda a trajetória, né, as expertises do nosso convidado, para que a gente faça algo realmente personalizado, voltado para a pessoa que está aqui com a gente hoje. E aí, claro, analisando o seu perfil, o seu currículo, a sua trajetória, eu selecionei alguns temas para a gente conversar um pouco hoje. E aí eu queria iniciar realmente do começo, tá? E aí eu trouxe assim, ó, antes da toga, né, antes da OAB, das sustentações, existe o sujeito, né? E eu queria saber como é que foi o seu caminho até o direito, né? O que levou o senhor à advocacia, ou melhor, o que levou o senhor à advocacia previdenciária. Eu queria saber assim, foi a advocacia previdenciária que o escolheu ou o senhor que escolheu a advocacia previdenciária? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito, João. Na verdade, assim, eu acho que eu não tinha muitos fatores para ser advogado. Não tenho ainda nenhum advogado na família, sou o primeiro advogado da família, né? Meu pai era de outra área, minha mãe também de outra área, meu pai era servidor público, inclusive. Então havia uma torcida muito grande para que eu fosse servidor público também, nesse sentido. E por ser muito tímido, que eu era e continuo sendo muito tímido, ninguém acreditava que eu ia ser advogado. Inclusive, quando eu falei inicialmente que ia ser advogado, meio que fui encarado como brincadeira, que eu ia mudar de ideia. Até o primeiro ano, assim, do ensino médio, eu dizia para todo mundo que ia ser médico. Eu falava para todo mundo que ia ser médico, então a expectativa era que eu fosse médico. Mas aí eu decidi fazer direito, curiosamente, decidi fazer direito assistindo um júri, porque o colégio que eu estudava na época levava a gente para fazer uma orientação vocacional. E a gente visitava um hospital, visitava uma empresa, e foi ver um júri. Esse júri, inclusive, o advogado de defesa era o professor João Olímpio Mendonça, que foi meu professor posteriormente, meu amigo, e depois fiz um júri com ele, inclusive. Legal. E assistindo esse júri eu decidi fazer direito. Nunca atuei na área criminal, inclusive. Fiz esse júri só eventualmente porque eu queria fazer um júri uma vez na vida. Mas então eu decidi fazer direito também porque eu gostava muito, como assim, continuo gostando de ler, gosto muito de português, gosto muito de interpretação de texto, é uma coisa que eu gostava e gosto muito. Então essa identidade que me levou para o direito. Mas mesmo assim, durante o curso, eu tinha certeza que eu ia fazer concurso. Eu tinha certeza absoluta que ia fazer concurso, que eu não ia advogar. Mas depois a advocacia, aí nesse momento a advocacia me escolheu. Eu estava no estágio, meu último estágio já no escritório de advocacia. Nesse estágio eu conheci meu atual sócio, desde então, Alexandre Vasconcelos. Alexandre, eu costumo brincar que Alexandre é meu professor de advocacia e responsável pela minha vocação. Porque quando a gente estava lá nesse escritório, foi que aí ele disse para mim, olha, vamos montar um escritório, nós dois, a gente vai tocando esse escritório.
Eu disse, Alexandre, você sabe que eu quero fazer concurso. Ele disse, não, mas você fica comigo até você passar no concurso. Mas aí terminou que eu me empolguei tanto com a advocacia, que mais à frente eu passei no concurso, ainda exerci durante 3, 4 anos, fui procurador da UPE, mas pedi exoneração para ficar só na advocacia privada, que terminei me apaixonando. E previdenciário surgiu, assim, para a gente também, meio que como a advocacia previdenciária nos escolhendo. Nós fomos procurados, logo no comecinho, eu e Alexandre, primeira causa, a gente foi procurado por um grupo de pessoas querendo ingressar com a ação, né, previdenciária, na época, inclusive, aí, eu denunciando aqui minha idade, foi antes da criação do Juizado Especial Federal. A lei do Juizado Especial Federal é de 2002, então ainda foi antes disso. Estou falando isso aí de comecinho de 2001, isso aí foi. A gente foi procurado por um grupo para entrar com a ação, Justiça Comum Federal, inclusive, que era uma demanda de natureza previdenciária. E existiam poucos advogados aqui em Pernambuco que faziam previdenciário, porque o resultado demorava muito. Não existia juizado, então o resultado demorava muito. E foi aí então que a gente decidiu, né, começar a fazer previdenciário. A partir dessa primeira demanda da gente, logo no comecinho da advocacia, foi quando a gente decidiu fazer previdenciário. Então foi previdenciário que terminou escolhendo a gente. A gente, quando pensava à época em ser advogado, eu pensava ou você trabalhista, ou você civil, ou você criminal. Eram as 3 opções da época que a gente tinha. Mas aí previdenciário surgiu como uma alternativa, então desde o início eu sou advogado previdenciário. Interessante que a nossa história é bem parecida. Eu acho que a maioria dos estudantes de Direito, né, quando entra na faculdade, na universidade, já entra com essa intenção de fazer concurso, ser delegado, promotor, ou algo do tipo. E aí a maioria realmente segue o caminho do concurso público, e a advocacia, eu sempre costumo dizer que é uma vocação, é um dom, né? Não adianta você ser advogado sem ter esse dom. E acaba que realmente, em qualquer área que seja, a gente acaba sendo escolhido, seja na criminal, seja no trabalhista, é a advocacia que nos escolhe. E hoje, né, a gente tem um cenário bem diferente, né, na época em que o senhor começou a atuar, né, no direito previdenciário. Como o senhor bem falou, eram pouquíssimas pessoas que atuavam, até porque a gente tinha um pouco acervo, né, na verdade. Isso. Até para quem queria estudar, eram poucos livros. Eu já escutei o senhor falando de várias palestras que quem queria, né, estudar direito previdenciário não encontrava muitos livros, eram poucos autores que escreviam sobre direito previdenciário, e o que dificultava bastante atuar nessa área. E hoje a gente tem aí o direito previdenciário como uma das áreas que mais cresce no mercado. E muito em breve a gente vai ter aí a advocacia previdenciária no top 1, né? Com certeza, João. No último censo da advocacia, 2023, no Brasil todo, o previdenciário estava em terceiro. Estava coladinho aí já em direito do trabalho. Direito civil em primeiro, né? Trabalho em segundo e previdenciário coladinho em terceiro. Isso em 2023. Nesses 2 anos, eu tenho certeza que já passou. Já passou. Uma experiência assim, pessoal. Quando eu estava lá na presidência da OAB, eu fazia questão de entregar a carteira ao jovem advogado. Toda vez que porque tem o juramento, depois do juramento, 1 mês depois, mais ou menos, você recebe a carteira. Antes era burocraticamente, você ia lá embaixo na OAB, recebia a carteira, assinava um protocolo e ia embora. Só. Aí eu disse, não, eu quero receber. Como o juramento não era feito na OAB, os juramentos eram muito grandes e eram feitos geralmente até no Teatro Guararapes e tal, eu disse, eu quero entregar 1 a 1 essa carteira. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma semana e eu fico aqui de manhã até de noite entregando carteira. E agora eu quero conversar 1 a 1, senta, a gente conversa 5 minutinhos, para pelo menos ele se sentir bem-vindo na casa dele. E nessa pergunta eu sempre perguntava, que área você pretende fazer? Sem medo de errar, 50% dizia para mim fazer previdenciário. 50% dizia isso. E assim, é até bem lógico isso. Previdenciário tem uma certa facilidade de se conseguir cliente, porque todo mundo é um cliente potencial. Né? Ou você tem alguém que precisa já dos seus serviços, até de um planejamento previdenciário, ou conhece alguém na família que tem alguma dúvida, alguma questão que possa tirar. E segundo, o resultado é mais rápido, né? Até por conta do Juizado Especial Federal ser não tão rápido quanto a gente gostaria, mas é mais rápido do que a gente comparar com a Justiça Comum, Federal, Estadual, etc. Então o resultado termina sendo mais rápido e o jovem precisa desse resultado vir mais rápido para o seu sustento. Então é até lógico isso acontecer, esse crescimento da advocacia previdenciária, eu acho que está dentro aí de um contexto geral que é plenamente justificável, né? Eu sempre digo que todo mundo um dia, em algum momento da vida, vai precisar de direito previdenciário, né? Desde o nascimento até o óbito,
o direito previdenciário está atuando aí, e aí, como você falou, todo mundo é um potencial cliente. Mas aí, doutor, vamos continuar nosso debate, e aí mergulhando um pouco mais na sua expertise, né, na oratória e na sustentação oral. E já adianto que sou um fã, tá, do senhor, já aprendi muito com suas sustentações, com suas palestras falando sobre sustentação oral. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente um caso, né, em que ali a sentença já estava, né, improcedente, já caso perdido, mas o senhor não desistiu, o senhor foi lá, recorreu, o processo foi pautado e o senhor foi lá e pediu para sustentar. E após essa sustentação, o senhor conseguiu mudar ali o entendimento e garantir o benefício ou então a procedência do pedido ali no processo. Então traz aí esse caso para a gente poder entender um pouquinho sobre a importância da sustentação oral para o advogado previdenciarista. Perfeito, João. Eu sempre digo que a sustentação oral perfeita é aquela quando você chega lá na tribuna e aí o relator ele diz para você: o voto é favorável à sua pretensão. Não há nenhuma divergência. Você gostaria de mesmo assim fazer sustentação oral? A resposta lógica é: não, muito obrigado, excelência. Essa é a melhor sustentação oral. Não, obrigado, excelência. 3 palavras. Essa é a perfeita. Mas existem algumas, e aí eu acho que a demonstração da persistência, como funciona. Eu vou trazer até uma causa não previdenciária, mas como foi uma experiência muito recente, está bem viva na minha memória. É um caso de anistia política, que é uma matéria também que nosso escritório advoga bastante nessa matéria. E tínhamos uma turma aqui no tribunal, do TRF, que era contrária a essa pretensão. Só uma turma que era contrária a essa pretensão. E vinha reiteradamente julgando contrário, num 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. Isso há 1 ano, 2. E eu, mesmo assim, eu disse: olha, todo processo que chegar nessa turma, eu vou fazer sustentação oral. Mesmo sabendo que vou perder, eu vou lá marcar posição. Então, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, perdendo, levando para o STJ, né? Até que chegou, mês passado, um dos desembargadores que estava votando contra disse, olha, depois de ouvir aqui várias sustentações orais do advogado, eu me convenci que realmente eles têm razão. Eu realmente me convenci de que há realmente o direito aqui à manutenção da anistia política. Então, por isso, eu vou rever minha posição e vou mudar o voto. Então, a gente que estava perdendo 2-1 passou a ganhar de 2-1. Então, mostra como a persistência. Se eu tivesse desistido logo no começo, disse: não vou mais fazer sustentação oral, vou para lá para perder, vou não. Continuei, né, fazendo essas sustentações orais e mudou um posicionamento. E aí eu acho mais importante, mudou a vida de pessoas. Porque a gente, nessa área previdenciária, nessa área de anistia política, está trabalhando com a vida de pessoas. Então, se eu não tivesse aquela persistência de ficar lá tentando, continuando com as sustentações orais, aquela vida daquela pessoa estava modificada, poderia ser modificada. Então, acho que para nós que advogamos a sustentação oral, ela faz muita diferença. Eu já fiz uma pesquisa na turma recursal, onde nós atuamos, 30% dos processos têm o seu julgamento modificado por conta de sustentação oral. É um volume muito grande. Veja a quantidade de pessoas que o advogado, aí, por conta da sustentação oral, poderia ter beneficiado, poderia ter ajudado. O 30% dos processos que iam num sentido passam a ter outro por conta da sustentação oral. Então, estatisticamente, mostra como é importante aí o advogado estar preparado, ter essa competência e exercê-la bem. Isso daí eu acho que muda realmente o destino de processos. Eu tenho claro, né, eu sou jovem advogado, eu estou completando 2 anos como advogado agora de 31 de julho, está pertinho já. Mas eu tenho muitos amigos jovens advogados, inclusive, que estão entrando na área do direito previdenciário. E sempre que me perguntam algumas dicas, né, de atuação, né, dicas de direito material, de direito processual, uma dica que nunca falta é: sempre sustente. Sempre sustente. E aí, a minha equipe lá no escritório é prova viva de vários processos que a gente... aquela coisa que a gente fala, né, tá perdido, não tem mais como a gente reverter isso aqui, mas a gente não desiste, a gente tá ali, como você falou, mexendo com vidas, né, com dignidades e
Geralmente, quando a gente atende nosso cliente, a gente é o primeiro juiz, né, da causa. A gente precisa acreditar, de fato, no direito. E a gente, claro que não está livre de injustiças, né? E aí a gente pode se deparar com um laudo que foi desfavorável, mas que você sabe da realidade da vida do cliente, sabe que ele é doente, sabe que ele tem capacidade, mas o perito entendeu que não. E aí você consegue, com outros meios de provas, convencer, né, o magistrado, tanto do primeiro grau como da turma recursal. Às vezes você sabe da situação de vulnerabilidade social e muitas vezes por algo bem específico acaba que o juiz entende que não há. Então, hoje eu já recebi muito comentário positivo e até agradecimento de colegas que falam assim: muito obrigado pela dica de nunca deixar de sustentar. E aí a gente tinha até um caso bem emblemático lá no escritório, né, de um caso que, assim, sabe aquele caso que você faz, isso aqui não tem como a gente, assim, bora fazer por fazer. É aquilo que você falou, bora fazer, né? Eu sei que eu vou perder, não tem como, mas vamos fazer. Eu tenho uma tese, né, eu tenho algumas provas aqui que eu vou sustentar. Vamos tentar. O não a gente já tem. Isso. O máximo que pode acontecer é a turma manter o não. E aí a gente foi lá, né, sustentou, usou da oratória, usou né, do convencimento, da persuasão, e a gente conseguiu, né, mostrar à turma que aquela pessoa de fato apresentava impedimento de longo prazo, apresentava a vulnerabilidade social. E mesmo com um laudo pericial contrário, mesmo com um laudo social aparentemente contrário, a turma entendeu que ela atendia os requisitos e ela mudou. Mas se a gente não tivesse recorrido, quando tivesse pautado para julgamento, a gente não tivesse pedido para sustentar, com certeza essa pessoa hoje estaria passando fome. Porque essa era a realidade quando eu atendia esse cliente. Ele passava fome. Então, isso só ratifica a nossa responsabilidade social quando atuamos com o direito previdenciário. Então, doutor, só confirma, pessoal, aquilo que eu falei já em outros episódios, né, e repito, sempre sustentem, muito importante, tá? Ainda que o direito pareça bom, né, eu tenho um caso de amigos que falam assim: vou sustentar não porque aí já é causa ganha. Isso. E aí, quando chegou lá, esperou o resultado, a turma não deu provimento. E o que parecia que já estava ganho, não ganhou. Então, mesmo que tá tudo lá certinho, ainda assim sustente. Porque talvez, em razão da quantidade de processos, da alta demanda, o juiz da turma recursal pode acabar passando batido e não se atentando a um detalhe que deveria se atentar. E você, como advogado, no ato da sustentação, vai justamente chamar a atenção do julgador para aquele detalhe, para aquele ponto do laudo, para aquele ponto da verificação social, e é isso que vai mudar ali a vida do teu cliente, a família, a dignidade e o rumo do processo, tá? Isso. Então... E a oralidade é diferente. Às vezes não é nem o papel, que hoje não é mais papel, a tela do computador é muito fria. Você não consegue ver que atrás daquilo dali tem uma vida. E quando você traz isso de forma oral na tribuna, passa a ter realmente uma vida. Então, uma dica que eu também sempre dou é para que você humanize os processos. Eu nunca digo, o autor não tem nome? Chamei pelo nome. Seu João, Dona Maria, seu Pedro, seu Carlos, seu Bruno. Fala o nome dele, porque é uma pessoa. Quanto mais você humanizar, né, especialmente o previdenciário, provavelmente o resultado será melhor. Porque o que você tem que fazer é criar a empatia do julgador. Que ele se coloque num lugar, que ele imagine aquilo dali. Então quando você faz isso, e a oralidade, essa conversa da gente não seria a mesma coisa se fosse por escrito, trocando mensagem pelo WhatsApp. Não seria a mesma coisa, porque tem o gestual, tem o tom de voz, tem tudo que o corpo fala também, né, com relação a isso. Então, a sustentação oral tem esse diferencial. Então, é importante realmente para o advogado, desde o mais jovem até o mais experiente, que ele não negligencie isso, que ele realmente se prepare, faça uma sustentação bem feita. Também não adianta ir para a tribuna para ficar lendo memorial. Isso. Não adianta. Né? Aí é melhor não fazer. Né? É melhor você se prepare, faça um negócio bem feito,
né, que tenho certeza que vai influenciar aí no julgamento. O nosso primeiro episódio, Dr. Bruno, foi com o Dr. Cláudio Kittner. Sim, sim. E a gente também tocou no assunto de sustentação oral. E ele deixou bem claro lá, né? O que a gente quer escutar são fatos, história. A gente quer saber o que não está no processo e que você precisa nos atentar. Porque o laudo que está lá a gente já viu, a social já está lá a gente já viu. A gente quer realmente conhecer algo que não está lá e que a gente precisaria ter ciência para mudar o nosso entendimento. Perfeito. Então, é exatamente isso que você falou. Usar do poder da voz para o convencimento. Exato. Vamos agora falar sobre a OAB, né, como instituição. E pouca gente imagina a missão que é você presidir uma seccional de OAB, né? E ainda mais no caso do senhor, né? O senhor foi presidente durante o período de 2019 até 2021, período que a gente enfrentou aí uma pandemia, né? O mundo parou e eu tenho plena certeza de que o senhor encontrou muitas dificuldades para conduzir o seu mandato. E aí eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, como foi essa experiência de ser presidente nesse triênio tão difícil, certo? E o que o senhor viu ali, né, que ninguém disse ao senhor que o senhor ia ver. Que a gente pensa assim, eu vou me candidatar ao cargo de presidente, imagino que vai ser assim, mas quando a gente está lá, tem coisa que a gente vê, né, que a gente presencia, vivencia e, poxa, ninguém me disse que isso ia acontecer. E aí você acaba, né, tomando essas surpresas. Claro, não quero dizer que seja uma surpresa ruim, mas aí às vezes a gente cai numa realidade que a gente faz, poxa, eu não sabia que era assim. E aí eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa trajetória, nesse triênio em que o senhor conduziu muito bem a nossa seccional. Apesar de ainda eu não era advogado, mas eu acompanhava bem de perto, sempre fui muito engajado, muito preocupado com a ordem. Então, seria interessante para o nosso público ouvir um pouquinho dessa trajetória. Perfeito, João. Eu sou muito grato à OAB pelo que eu aprendi, especialmente. Duas coisas, pelo que eu aprendi e pelos amigos que eu fiz, que são muitos, e não só no estado, mas no Brasil inteiro, os amigos que eu fiz graças à OAB. Eu entrei na OAB com um propósito único e exclusivo, que foi o que me moveu até o fim, que é retribuir à advocacia o que a advocacia tanto me deu. Eu sou o primeiro advogado da família, não tenho ainda nenhum advogado na família. Como eu disse, meio que fui escolhido pelo direito, fui escolhido pela advocacia. Entrei na OAB batendo na porta, pedindo para entrar, para participar de comissão, etc. Depois aí fui chamado para ser candidato ao conselho, depois depois de ser conselheiro eu fui secretário adjunto, depois eu fui tesoureiro, fui presidente da Caixa e aí fui eleito presidente da OAB, já com a particularidade, eleito em chapa única, coisa que em OAB é muito difícil. A gente vê as eleições muito acirradas, né? Isso. Sempre muito acirradas na OAB, a advogado adora a eleição. Mas no meu caso teve eleição, mas foi uma eleição homologatória, porque eu era assim, candidato único à presidência e mesmo assim tenho o orgulho de ter tido uma votação muito grande. Eu esperava, confesso a você, como era a eleição de chapa única, eu achava que assim, 5 mil votos eu estava comemorando, se eu tivesse 5 mil votos. Porque eu dizia pro pessoal, ninguém vai votar, para quem vai votar? Já só tem um. Já tem o resultado, já né? ganhou. Então não tem muito sentido. Mas terminei tendo 13 mil votos, né? Então, inclusive, o pessoal falou, foi Ingrid, a maior votação da história da OAB foi minha. Eu disse, não, teve a minha lá atrás, que é difícil de superar, porque foi uma chapa só, né? 13 mil, eu não sabia desse dado. Isso foi uma votação realmente surpreendente por ser chapa única e na época ser exclusivamente presencial, inclusive. Foi uma eleição onde não havia ainda a possibilidade de votação online, como nós tivemos aí na última eleição. Talvez para se contrapor a essa eleição fácil, entre aspas, o mandato foi um mandato difícil, né, especialmente por conta da pandemia. Porque a gente tinha uma série de projetos, uma série de ideias pretendendo executar, mas tivemos que mudar todo o direcionamento para garantir, em primeiro lugar, a sobrevivência do advogado. 2019 foi o primeiro ano do meu mandato, a gente fez muita coisa, muita ação, rodou o estado todo, foi excelente. Aí quando chegou em fevereiro, março de 2020, pandemia. Fecha tudo. E aí a preocupação da gente passou a ser
sobrevivência do advogado. Pernambuco foi um dos poucos estados do Brasil onde a advocacia foi todo o tempo considerada como atividade essencial. Nenhum outro estado do Brasil conseguiu isso. O único estado onde conseguiu isso foi aqui em Pernambuco. Mesmo na fase mais dura do lockdown, só podia sair médico, não sei o quê, e advogado. Todo o tempo o advogado foi garantido como atividade essencial. E a gente teve que mudar um pouco também o papel da OAB. É uma coisa que eu não divulguei e faço questão de não divulgar isso, especialmente em época de campanha eleitoral de OAB. Na nossa gestão, a gente distribuiu 40 toneladas de alimento para advogado, cesta básica, para que eles pudessem sobreviver. Aqueles que estavam privados dos seus honorários, privados do recebimento, né, dos recursos que lhe mantinham. A gente precisou levar 40 toneladas de cesta básica, muitas eu levei pessoalmente, Fernando Ribeiro, que era o presidente da Caixa na época, levou pessoalmente, Ingrid levou pessoalmente, nunca teve uma foto disso, porque isso eu acho que era um dever da OAB, mas que não deveria ser divulgado, até para a preservação dos nossos colegas. E eu me emocionei muito, no finalzinho do mandato, a gente estava percorrendo, fui em Paulista, e conversando com os advogados, e um advogado pediu a palavra e disse: olha, o que eu estou aqui não é para fazer nenhuma sugestão, nenhuma ideia, nenhuma crítica, estou aqui para agradecer, porque durante o período mais duro da pandemia, durante 8 meses, todo mês eu recebi uma cesta básica da OAB na porta da minha casa, e isso garantiu a minha sobrevivência e a sobrevivência da minha família. Para mim, aquilo já teria sido suficiente para justificar as preocupações que eu tive, toda a dor de cabeça causada, né, por esses problemas todos que a pandemia trouxe para a gente. Para mim isso já teria sido o suficiente. A gente teve problemas assim, muito grandes com relação ao judiciário, à época. O judiciário foi o primeiro a fechar e o último a abrir, e a gente o tempo todo questionando que precisava ter um atendimento online, precisava digitalizar processo. A gente fez uma campanha para isso, liberação de alvará, a gente criou um sistema de alvarás, a gente desenvolveu, a OAB de Pernambuco Sim. desenvolveu o alvarás, né, Fred Duarte. Eu era estagiário. Estagiário, lembra do alvarás? Pronto, o alvarás garantiu também o recebimento de honorários por muitos advogados que não podiam ir na Caixa Econômica, não podiam ir no Banco do Brasil receber um alvará, o RPV, precatório. Cadastrava validade bancárias e o dinheiro caía na conta. Caía direto na sua conta. Né? E foi uma iniciativa inédita do Brasil. A gente, inclusive, concorreu ao Prêmio Novare à época por conta disso, porque foi uma coisa que garantiu realmente a sobrevivência de muitos advogados durante aquele período. Então, a função da OAB ali passou a ser, principalmente durante 2020 e 2021, foi de garantir a sobrevivência do advogado. Esse foi o nosso principal propósito. Então, aprendi muito com a AB, saí com a sensação de dever cumprido, saí com a sensação de que tínhamos desempenhado aí nossa missão ao lado de tantas pessoas que estiveram ao nosso lado ali durante aquele período, né, um período difícil. Pessoalmente, para mim, difícil também. Perdi meu pai para a Covid na época. Meu pai faleceu em agosto de 2020, de Covid, inclusive. Tem uma foto que é bem emblemática da gestão. Tem duas, na verdade. Uma é de um desagravo que nós fizemos em 2019. Eu lembro, essa foto aí para mim, assim, uma das fotos favoritas minhas é aquela de 2019, num desagravo, lá em Jaboatão Velho, na chuva, contra a Polícia Militar, o pessoal da Polícia Militar meio que ameaçando a gente lá fazendo o desagravo. Também o top 2. E a segunda foto foi em plena pandemia, faltava, acho que uma semana antes meu pai falecer, uma foto que tiraram minha, a época a presença da OAB ficava no primeiro andar, hoje está no sexto, né, mas na época era no primeiro andar. O prédio da OAB todo apagado, a luz lá no primeiro andar acesa, lá na sala da presidência, e só eu, né, lá, trabalhando, lá assim, 8 horas da noite, 9 horas da noite, num dia de pandemia lá, porque durante esse período o trabalho foi muito solitário, né, por conta do isolamento social, mas realmente foi um período de muito aprendizado e realmente da consciência tranquila de ter feito o que eu achava que era certo. Né, a OAB, acho que todos sabem, mas eu não deixa de ser importante reiterar, que é uma atividade voluntária, ninguém recebe absolutamente nada, desde o membro da comissão até o presidente da OAB, ninguém recebe absolutamente nada. Aí diz, você não ganha nada com isso? Ganho.
Eu ganho a consciência tranquila de ter trabalhado, ganho os amigos que fiz, né, nessa caminhada, nessa jornada. E assim, a gente ganha a possibilidade das pessoas lhe conhecerem também. A OAB, ela tem esse aspecto de quem trabalha na OAB voluntariamente, você tem a oportunidade de conhecer pessoas e que pessoas lhe conheçam, saibam como você é. Eu acho que a colocação de algum poder na mão de uma pessoa só faz destacar aquelas virtudes ou defeitos que ela já possui naturalmente. Se você tem alguma virtude, essa virtude ela vai ser amplificada. Se você tem algum defeito, esse defeito também vai ser amplificado. Então, acho que esse é a grande lição que fica para mim dessa passagem aí na presença da OAB, que realmente eu tenho a satisfação de ter o dever cumprido por ter exercido essa atividade. E eu acho interessante quando o senhor fala assim, né, a advocacia tanto me ajudou e agora é o momento de eu devolver isso. E por trás né, dessa vontade de presidir a nossa OAB Pernambuco, também tem essa vontade de retribuir, né, de agradecer nesse formato. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse voluntariado. Sem Acho dúvida. isso muito interessante, é um pensamento muito humano, né? Eu fico até emocionado porque a gente está acostumado muito com as pessoas, né, quererem algo em troca de algo, e hoje o senhor, né, se dedica exclusivamente à sua atuação na advocacia, fez o que tinha que fazer enquanto instituição e agora deixou aí para as novas, né, pessoas, né, que entrarem aí, assumir os seus lugares e continuar contribuindo. E interessante que é como se fosse uma continuidade, né? A gente tem uma continuidade do que o senhor começou lá no passado, do que vinha antes do senhor, e aí hoje a gente não tem muita diferença, né, nessa condução da presidência, das comissões. É aquela coisa, você não está presente, mas é como se estivesse, por isso que é lembrado como sempre presidente. Doutor, não estava na nossa programação, mas eu acho que é um tema relevante, porque muita gente me pergunta, e é até rápido, então não vai atrapalhar muito o nosso tempo. Enquanto presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, o senhor atuou muito no tema destaque de honorários na via administrativa. Então, advogado que conseguia ali, né, o sucesso no seu processo administrativo, muitas vezes encontrava barreiras, dificuldades para receber seus honorários de alguns clientes. E a retenção ela garante nesse recebimento, no caso o advogado ele vai receber pelo trabalho que ele fez, né, e aí vai livrar de clientes que possivelmente que usem de má fé e aí de repente suma, não queira pagar os honorários. Como a gente havia conversado, foi uma ideia que surgiu anteriormente, porém na sua gestão o senhor conseguiu a aprovação no Congresso. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi essa condução e como é que está hoje essa questão do destaque administrativo nos processos que tramitam no INSS. Perfeito, João. Por eu ter sido o primeiro presidente de seccional de OAB previdenciário, e até agora o único, inclusive, presidente de seccional de OAB previdenciário, aí o presidente Beto Simonetti me convidou para presidir a Comissão Nacional de Direito Previdenciário, eleito conselheiro federal, né, para presidir a Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que hoje é muito bem conduzida pela nossa amiga Shinaide Mafra, né, que é excelente advogada, excelente conselheira federal, que está lá fazendo um trabalho brilhante. E aí a gente encarou várias missões, relacionamento com o INSS Digital, e um dos pontos que a gente colocou como prioritário foi exatamente essa questão dos destaques dos honorários. Por quê? Porque eu sentia as dores de muitos colegas advogados que trabalhavam no processo administrativo, mas aí quando saiu o resultado, o cliente chegava para ele e dizia: não, você não fez nada não vou lhe pagar não. E era aquela dificuldade para você poder receber. E eu acho, na minha opinião, que o destaque dos honorários é a melhor política que pode acontecer, porque é boa para todo mundo. É boa para o advogado, porque evita o calote, é boa para o cliente, que tem mais transparência na relação com o advogado, né? E é boa também para o fisco, porque sabe de quem cobrar o imposto. Se é do advogado, se é do cliente. Na hora que você destaca, já separa, o destaque judicial já é uma coisa consolidada, né, há bastante tempo. Foi uma das primeiras missões, inclusive, eu como presidente da comissão estadual, na nossa comissão seccional de Direito da Seguridade Social, eu fui o primeiro presidente, isso em 2010,
foi convencer os juízes a fazer um destaque de 30%. Porque na época eles não faziam destaque de 30%. No judicial. No judicial. Eles não faziam destaque de 30%. Destacavam no máximo 20%. Então o primeiro trabalho que eu tive foi de convencimento. Procurei os juízes um a um, em 2010, mostrando que a tabela de honorários da OAB permitia a 30% e falando para eles, olha, está aqui previsto, é melhor para todo mundo esse destaque. O cliente sabe que pagando isso não precisa pagar mais nada, né? O advogado recebe sem ter risco de ter calote do cliente, e o fisco também. Então, eu meio que peguei essa experiência que eu tive com relação ao destaque judicial e levei para o administrativo. E aí comecei, apesar do projeto ser anterior, ser de 2020, ele estava meio que parado lá na Câmara, e aí a gente procurou os deputados, um a um, né, para fazer esse convencimento, mostrar como o projeto era importante. E a gente conseguiu lá aprovar por unanimidade. Foi aprovado sem necessidade de ir para plenário, passou pelas comissões, acordo de líderes, aprovado por unanimidade. Sensacional. Foi para o Senado, eu esperava que no Senado também tivesse, e começamos o mesmo trabalho no Senado. Só que aí entrou um componente que a gente não esperava, que era a resistência das instituições financeiras, dos bancos. Os bancos acham que, colocando o destaque dos honorários, você vai diminuir a margem para empréstimo consignado. Então, e eles querem sempre ampliar, porque empréstimo consignado é a melhor coisa do mundo para banco, porque é garantia de recebimento. O empréstimo onde você tem a garantia, porque você desconta na fonte, não tem negócio melhor do que isso. Né? Não tem como não pagar. Então, o banco é sensacional isso. Então, começou a haver uma resistência das instituições financeiras, Febraban, etc., com relação a esse nosso projeto. E o projeto meio que ficou parado no Senado. E a gente tentou aí de todas as formas, conversou com vários senadores, fez esse trabalho de convencimento, conseguimos avançar alguma coisa, foi aprovado numa comissão, mas ficou parada na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. Mas tenho certeza que nessa gestão atual, esse processo efetivamente vai ser aprovado pelo Senado e transformado em lei. Eu sempre falo, João, onde a gente passa, a gente tem que torcer para que quem venha depois da gente seja melhor do que nós. Isso aconteceu comigo na OAB, eu acho que o Fernando foi melhor do que eu, o Ingrid está sendo melhor ainda, né? E na Comissão Nacional a mesma coisa. Tenho certeza que Schneider vai fazer uma gestão brilhante lá na comissão e vai ser muito melhor do que eu passei. Eu acho que a nossa missão de quem passa é sempre torcer para que quem nos suceda seja melhor do que a gente. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela colocação e por esclarecer para a nossa classe como é que anda esse projeto aí do destaque dos honorários na fase administrativa, tá? Falar um pouquinho agora sobre tecnologia e inteligência artificial. É uma realidade, né? A IA é uma realidade, não podemos fugir. E o advogado que não buscar, né, estudar inteligência artificial, né, adentrar aí na tecnologia, afinal temos aí cada vez mais os processos, né, tecnológicos, audiência virtual, né, PJE. Então, eu acho que é algo que não podemos fugir, né? A gente precisa realmente colocar na nossa realidade. É tão importante quanto estudar o direito puro, a lei, a legislação, é também estar aí estudando inteligência artificial, tecnologia. Mas aí eu queria saber sua opinião sobre o futuro da advocacia quando se fala de IA e quando se fala de tecnologia. O senhor acha que o advogado ele pode ser substituído pela máquina, pela inteligência artificial, ou o senhor acha que a gente vai trabalhar em conjunto? O advogado junto com a IA, junto com a tecnologia. Qual é a sua posição, sua opinião sobre esse tema? João, você disse muito bem. A tecnologia, ela é nossa aliada. Ela não é nossa inimiga. Eu sempre uso o exemplo da Kodak. Você chegou a tirar foto em máquina de filme, João? Não cheguei a tirar, mas já tiraram minha, eu tenho foto. Você tem foto guardada, você pequenininho, né? Com a datazinha lá. Com a datazinha embaixo, né? Revelada a foto, né? Isso. A Kodak, em 1876, ela foi criada. Em 1976, quando ela fez 100 anos, ela era uma das maiores empresas do mundo. Ela dominava a venda da máquina fotográfica, ela dominava a venda do filme, aqueles filmezinhos, né? Um rolinho de filme, né? Sim. Você já viu em museu, assim, você já deve ter visto, né? Em vídeo, mas ao vivo não deve ter visto. E dominava a revelação do filme, que inclusive era a fase mais lucrativa de todo o negócio. E aí um engenheiro da própria Kodak inventou a máquina digital.
Só que o que é que fez a Kodak? Disse, ó, esse negócio vai acabar com o modelo da gente, vamos esconder isso daí. Esconderam. Só que aí chegou a hora que a patente acabou, os japoneses começaram a fabricar máquina digital e hoje todo mundo tem uma máquina digital de excelente resolução no seu celular. E aí, o que é que aconteceu com a Kodak? A Kodak quebrou. Ela se cindiu, virou somente uma divisão de filmes para raio-x, esse tipo de coisa, mas o resto de fotografia, quando ela foi tentar entrar no negócio de máquina digital, já tinha perdido o bonde da história. O advogado que não utilizar a tecnologia como aliada vai virar um advogado Kodak. É um advogado que vai ficar perdido, né? Agora, eu acho que a tecnologia ela vem fazer o tipo de trabalho que não é o trabalho fim nosso, enquanto advogados. Ela é um auxiliar. Ela vai fazer o tipo de atividade onde ela é mais eficiente, mais rápida e mais barata. Mas, o olho no olho, por enquanto, pelo menos, ela não faz. Um atendimento ao cliente, ela não faz. Uma sustentação oral, ela não faz. Um despacho, uma audiência. Eu não sei até tentaram, não deu muito certo. Tentaram. Você ouviu o vídeo do... Eu ia lhe falar desse vídeo agora. Um advogado, inclusive até mais experiente, ele, né, colocou uma IA com aquela voz da Alexa para fazer a sustentação oral, né? E ficou um negócio terrível, terrível, né? Então, o clima ficou tenso lá na hora. Ficou tenso, ficou tenso. O curioso é que passou o tempo da sustentação oral, aí o juiz, doutor, terminou o tempo, ele disse, não, faltam ainda 34 segundos aqui para ela terminar de falar, né? Tem certo tipo de atividade que não dá ainda para o advogado delegar isso para que a inteligência artificial faça. Certas atividades são eminentemente humanas. E aí a máquina não consegue fazer melhor do que a gente. Pelo menos por enquanto, espero que nunca isso aconteça. Porque quando o cliente lhe procura, é porque ele confia em você. Ele está confiando em você e ele quer sentir essa segurança de você. A gente está até sentindo isso, a gente passou uma época agora com os clientes querendo muito ser atendidos online, WhatsApp, etc., coisas desse tipo. Mas ultimamente, até por conta desses golpes que vem acontecendo aí de forma reiterada, eles estão querendo olhar para a gente, ver no olho do olho, ser atendido por nós diretamente, saber quem é o seu advogado. Eu acho isso muito positivo, especialmente em causas previdenciárias, onde o cliente coloca a dignidade dele na sua mão, né? Então, você saber em quem você está confiando, e advogado até etimologicamente, né, advocatus, ele dá voz a quem não tem voz. Então, a responsabilidade é muito grande, então você ter esse contato direto é importante. E enquanto os julgadores, eles forem humanos, né, vai ser necessário que nós sejamos humanos também para fazer esse convencimento. Então, por mais paradoxal que isso possa parecer, quanto mais a tecnologia avança, mais exige que nós sejamos humanos. Vamos usar a inteligência artificial para fazer o que a gente não quer fazer. Trabalho repetitivo, demorado, que demanda assim, muito esforço. Deixa ela fazer. E a gente, então, se concentra no que é verdadeiramente importante. Criação de tese, despachar, fazer sustentação oral, atendimento ao cliente, melhorar o atendimento ao cliente. A gente vai se concentrando nisso enquanto ela, a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, vai fazendo. Quando um dos estágios que eu fiz, João, foi no Banco Central. Era da Procuradoria do Banco Central. Minha primeira tarefa quando chegava lá era pegar o Diário Oficial impresso e sair procurando o nome Banco Central do Brasil lá. Aí eu circulava as publicações, né, mandava lá para a secretaria e eles já cortavam. Eu passava assim meia hora a minha jornada de estágio fazendo isso lá. Hoje o robô faz isso em um segundo. Não passa nada e mais barato do que eu fazia. Até hoje, você me dá um papel escrito Banco Central do Brasil, eu acho. Eu passei 2 anos procurando assim o nome Banco Central do Brasil, circulando, era a minha primeira atividade quando eu chegava lá. Esse tipo era chata. Eu tinha que fazia logo para ficar livre, mas era uma atividade chata. Hoje a tecnologia faz isso, então vamos deixar a tecnologia fazer isso sob nossa supervisão sempre. A gente sempre vai ter que supervisionar para não acontecer como vem acontecendo aí da IA alucinar e criar precedente, criar texto de lei, etc. E o advogado não revisa isso e vai para o judiciário, você muitas vezes é condenado por litigância de má-fé por conta disso. Inclusive o judiciário está atuando fortemente contra, né, esse uso, né, desorganizado e irresponsável da inteligência artificial. A inteligência artificial vem criando jurisprudência, vem criando lei que não existe. E a gente até acompanhou recentemente diversas decisões de magistrados
oficiando a OAB, aplicando multa por litigância de má-fé, de advogados que estão utilizando da IA de forma responsável, né, sem verificar se aquela jurisprudência de fato existe, se aquela lei ali existe, se é aplicável ao tema. Então, como a gente explicou, né, é algo que a gente não pode fugir, mas que tem que ser usado como aliado e com responsabilidade. Perfeito. É um tema importantíssimo, por isso que eu trouxe para a gente, porque e a gente percebe, eu posso até, assim, posso estar até equivocado, né, em outras áreas, mas eu acho que na nossa área, no direito previdenciário, a inteligência artificial ela nunca vai substituir o que a gente faz. Perfeito. E a gente pode ratificar essa minha fala com a nossa vivência do dia a dia. O meu cliente, o nosso cliente, doutor, eu também advogado previdenciarista, ele quer olhar no nosso olho. Isso. Ele quer contar pra gente a dor dele. E a gente já fez testes sociais, né, dentro do escritório. E a gente percebeu que o cliente, ele tende a fechar contrato quando ele fala com o advogado. Se é uma máquina que responde, ou então se a mensagem é, por exemplo, uma mensagem de texto, ele fala assim, não, eu queria falar mesmo por ligação, por vídeo, eu posso marcar para ir aí? E aí a gente vê que nosso cliente ele tem essa necessidade do olho a olho, de contar para a gente o que é que ele está passando, né? De contar para ele a dor dele, a dor de ter perdido o marido, de ter perdido a esposa e estar ali tendo que pedir a pensão por morte, a dor de estar sofrendo uma patologia que está incapacitando para o trabalho. Então, eu acho que nada substitui essa atuação nossa, né? Esse olho no olho. Então, que bom que a gente chegou nesse consenso aí de que, de fato, a IA e a tecnologia, ela vem como aliada, mas não como algo que substituirá a nossa profissão. Verdade. Eu compreendo isso perfeitamente do cliente, viu, João? Dele querer no olho. Eu tinha uma cliente, infelizmente já faleceu, Dona Maria José, que toda sexta-feira, final de tarde, eu já esperava ela. Porque ela já ia lá para saber como é que estava o processo. Lá no escritório da Dona Elda. Sempre tem. Toda sexta-feira à tarde, só que com o tempo, ela sabe que sabia, né, que eu sou guloso, né, e ela já levava um docinho para mim, já na sexta-feira da tarde. Tinha doce de goiaba, doce de coco, doce de jaca. Eu comi toda a variedade de doce, porque ela levava um docinho para saber como é que estava o processo dela. Eu comia o docinho e no olho falava para ela como é que estava o processo dela, que ela gostava. Mas eu já esperava sexta, quando dava 5 horas da tarde, por aí, ela já chegava lá no escritório, né, para saber como está o processo. Tem preço que pague isso? Não tem. Doutor, estamos chegando ao final aí do nosso podcast, então temos aí mais 2 blocos para a gente encerrar. E esses 2 blocos é olho no olho. Então, já que a gente está falando de olho no olho, vamos falar de olho no olho. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e aí quando eu fizer essa pergunta, o senhor vai olhar, né, para o nosso, né, ouvinte, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram. E a pergunta é o seguinte: o senhor tem aí, né, mais de 20 anos atuando como advogado previdenciarista militante, tem vasta experiência nos tribunais, né, nos fóruns, como OAB, enfim. E eu queria fazer a seguinte indagação. Imagina que o senhor tem hoje 25 anos e o senhor acaba de pegar a sua carteira da OAB e o senhor decide iniciar na advocacia previdenciária. Qual conselho o senhor daria para esse jovem advogado que vai iniciar? Eu vou começar a minha carreira como advogado previdenciarista. Qual conselho o senhor daria para esse advogado, até usando como parâmetro a sua experiência? Hoje o senhor tem, né, um legado, uma história. Eu tenho certeza que o senhor tem essa teoria, né? O que eu podia fazer diferente na minha época, o que eu fiz que eu não faria, o que eu deixei de fazer que eu faria, e já que eu não fiz, eu vou dar conselho para quem vai começar que faça. Então, falando para os nossos ouvintes, né, jovens advogados que ou já atuam, estão ali no início, ou então estão aí prestes a iniciar, ou então está até no finalzinho da faculdade, está ali já perto de pegar a carteirinha e quer começar no direito previdenciário. Qual conselho o senhor daria, doutor? Pode falar. Vou olhar para aquele olho ali, né? Para olhar para o olho
de quem está nos assistindo. É óbvio que as circunstâncias são diferentes, porque os momentos são muito diferentes. Eu comecei 25 anos atrás, a gente está hoje numa nova realidade, numa realidade bem diferente. Mas eu digo a vocês, no começo eu tinha uma certa dúvida se eu seria mesmo advogado previdenciário ou não. Talvez porque não tinha juizado especial à época, era muito lento, tudo muito complicado. Eu não entrei de cabeça no início no previdenciário, me assumindo enquanto advogado previdenciário por conta disso. Talvez por isso, né, tenha até demorado um pouco mais do que eu esperava os resultados a vir. Mas o meu principal conselho, que foi uma coisa que eu segui desde o princípio, é que só pode entrar em previdenciário quem gosta de gente, quem gosta de pessoas, quem gosta de seres humanos. Quem não gostar, não escolha previdenciário pelo dinheiro. A pior decisão que você pode tomar na sua vida é escolher alguma carreira, qualquer coisa, exclusivamente por conta do dinheiro. Dinheiro é bom, é necessário, é importante, mas ele tem que vir como consequência sempre do que você faz. Porque não adianta, eu sempre brinco com isso, porque eu fui servidor público, né, fui servidor público durante 4 anos, mas pedi exoneração por uma única razão. Eu estava tendo 29 dias de tristeza para um de felicidade, que era o dia do recebimento do salário. Era só o dia que eu ficava feliz, o resto dos dias eu não estava tão feliz. Enquanto isso, você pode estar feliz e realizado com sua profissão os 30 dias do mês. Então, siga a sua vocação, e se você tiver vocação para gente, para gostar de pessoas, previdenciário pode ser uma excelente escolha. Perfeito, doutor. E aí, chegamos ao bloco final, nosso último bloco aqui do podcast, inclusive um bloco inédito, tá? Foi uma ideia nova, né, que a gente teve, não aconteceu nos outros episódios, então o senhor vai ser o pioneiro desse quadro, que é Confissões de um Advogado, certo? Perfeito. E aí, basicamente, vai funcionar assim, eu vou fazer uma pergunta curta e o senhor vai responder também de forma curta, para a gente ter essa espontaneidade e, claro, sinceridade, certo? Combinado. Vamos lá. Primeira pergunta. Um processo que te ensinou mais que qualquer livro? Eu acho que todo processo traz ensinamento para a gente. Todo processo traz um ensinamento, nem que seja um ensinamento não só de direito, mas de vida. Então, na verdade, eu encaro todo o processo como um aprendizado permanente que a gente tem, de que a gente deve. Mas também, para ficar num que eu já dei de exemplo, o de anistia política recente me provou como a persistência, a gente não desistir, ele é importante. Perfeito. Um perrengue que só quem é advogado previdenciarista entenderia. Dificuldade no INSS digital, vara que demora para expedir RPV, isso aí, advogado previdenciarista sabe muito bem. Cliente que troca a senha e não avisa. Cliente que troca a senha e não avisa, cliente que não quer pagar, cliente que quando você vai apresentar, não fez o destaque num administrativo, ele diz, você não trabalhou nada, foi só uma petição porque eu vou lhe pagar 30% do que eu recebi. A advogado previdenciarista sabe o que é isso, esses perrengues que a gente passa no dia a dia, né? Doutor, uma frase que você sempre lembra antes de entrar numa audiência. Antes de entrar na audiência, eu acho que é muito importante você lembrar de quem você está defendendo ali, do que você está defendendo ali. Então, eu sempre lembro, não é uma frase especificamente, mas é uma ideia de que a gente está defendendo vidas ali, a gente está defendendo uma vida ou várias vidas que dependem daquilo da gente. É uma responsabilidade que às vezes que nos tira o sono. Comigo já aconteceu diversas vezes, eu acordar de madrugada pensando no processo, que eu ia fazer naquele processo, qual seria a estratégia no recurso que eu utilizaria. Isso aconteceu comigo diversas vezes, porque eu sei da responsabilidade que está em nossas mãos. É a mesma responsabilidade que tem um cirurgião que está lá com o paciente aberto, né, na sua frente, que você tem que tomar uma decisão que pode representar a vida dele ou ele perder a vida. A gente tem essa mesma responsabilidade nas mãos. Então, é sempre importante a gente relembrar, antes da audiência, essa responsabilidade, principalmente com os outros, né, com aquelas pessoas que dependem daquele benefício previdenciário, por exemplo. Interessante que o senhor falou assim, né? Tem que gostar de gente. E o que o senhor falou, eu estou lembrando assim da minha trajetória.
quando eu tenho uma sustentação oral para fazer, eu vou dormir pensando nela, acordo pensando nela, sonho com ela. Isso. E aí você lembra, poxa, se eu perder essa pessoa não vai ter o benefício, mas se eu ganhar eu vou transformar a vida daquela pessoa. Eu acho que é isso que nos move. Muito bom, muito bom. Vamos continuar. Sustentação oral, com ou sem papel? Com papel, mas sem ler. Eu acho que é importante fazer um roteirozinho e você nesse roteirozinho ir seguindo, mas, por favor, fazer leitura do início ao fim, não faça não. É só uma leitura se for um dispositivo de lei, um trecho de precedente jurisprudencial, mas fazer papel para fazer... Eu levo um roteirozinho para não me perder, mas não gosto também quando você faz leitura muito longa, não. Perfeito. Um livro que mudou a sua forma de advogar? Não é um livro de direito, por incrível que pareça. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Dale Carnegie. É um clássico, vai fazer 100 anos já o livro, um livro antigo. Era um livro originalmente de vendas, né? Mas que eu acho que ele ensina sobre relacionamento humano. E eu acho que advogar é se relacionar, é você saber se relacionar. E como fazer amigo e influenciar pessoas mudou, eu li já faz bastante tempo, mas já reli algumas vezes, mudou a minha maneira de enxergar o relacionamento com as pessoas. Eu que sempre fui muito tímido, eu comecei, principalmente depois que eu li esse livro, a lutar contra essa timidez. Eu vi o quão importante é você se relacionar, você conhecer as pessoas, as oportunidades que você tem por deixar de lado essa timidez. Então foi um livro que mudou não só minha advocacia, mas mudou minha vida. Bruno, eu tô aqui impressionado quantas características a gente tem em comum. Eu também era uma pessoa muito tímida, né? E quando eu resolvi, né, iniciar na advocacia, e aí o primeiro desafio é quem vai ser meu cliente, né? Como é que eu vou começar ali a atuar, como é que eu vou conseguir meu cliente? E aí eu disse, rapaz, eu não tenho advogado, eu não tenho escritório, eu vou gravar vídeo na internet, explicando benefício. O provimento autoriza esse tipo de conteúdo. E aí quem se identificar com aquele conteúdo me procura. E aí eu comecei a gravar. Hoje eu faço uma comparação do primeiro vídeo que eu gravei e dos vídeos que eu gravo hoje. E há pelo menos 2 anos e meio atrás era impossível estar aqui hoje falando com o senhor como eu estou falando agora, com essa fluidez, sem vergonha, ou então quando eu chego nas reuniões da comissão, ou então em congresso, eu saio falando com todo mundo. E eu fui agora para o encontro da advocacia, né, lá em Campina Grande, e aí a coordenadora do IBDP Paraíba, ela me pegou de surpresa e fez... Eu também sou coordenador adjunto aqui do IBDP Pernambuco, e ela fez... Pegar de surpresa porque a surpresa, ela traz a sinceridade, né? Vem do coração. Então, me chamou, e aí tinha uma galera lá, né? Uns advogados presentes, e aí ela me chamou e fez... Conta pra gente como é que foi tua trajetória, como é que você entrou no IBDP, a importância do IBDP na sua vida, e aí se fosse há 2 anos e meio, eu pedia pelo amor de Deus para ela não fazer aquilo, mas quando ela falou isso, eu levantei, eu falei, e ela teve que parar, dizer, tá bom, era só 5 minutinhos, e isso não era impossível há 2 anos e meio, então o que me ajudou muito foi isso, e eu me identifico muito com essa frase que o senhor citou anteriormente sobre vencer a timidez, né, para a gente atuar. Afinal, não combina, né, nossa profissão com a timidez. É verdade. E aí foi um obstáculo que eu precisei vencer para poder, de fato, atuar com excelência. Direito ou política? Onde o senhor se sente mais vivo? No direito. O direito, realmente, assim, o direito é minha vida. Né? O direito foi o que eu escolhi como profissão, foi o que eu escolhi como vida. A política eu sempre entendi como associada, e a única política que eu fiz, né, e ainda faço, a gente mesmo afastado, a gente termina participando, é a política associativa, a política de OAB. Nunca me envolvi em política partidária, né, sempre foi em política associativa. Então, sempre vi a política como um instrumento para fazer uma advocacia melhor. Então, o direito é a minha vida, a advocacia é a minha vida, a política eu sempre vi como um auxiliar para fazer uma advocacia melhor. Doutor, por fim, o que ainda te sustenta nessa profissão?
Olha, eu acordo todos os dias louco para chegar no escritório e vou dormir para que chegue logo o momento de eu chegar no meu escritório. Eu escolhi uma profissão, fui escolhido por ela, que eu efetivamente eu amo. Não me... Pronto, a gente tá aqui amanhã, é feriado no Recife, né? Mas eu já disse, ó, vou trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Tá todo mundo de folga, mas eu falei isso, todo mundo está de folga aqui e tal, mas eu venho trabalhar, porque realmente é uma coisa que me traz satisfação, é uma coisa que me traz realização a exercer essa profissão da gente, essa nossa profissão. Então, para mim, eu tenho muita... E o que me move são os planos, os projetos, e isso para mim é sempre em movimento, né? Comecei agora, depois de velho, né, voltei, na verdade, um projeto que eu tenho mandando. Comparado com você, eu sou, rapaz. Comparado com você, eu sou. Você que é jovem, já tão brilhante. Eu agora voltei para o mestrado, depois aí de ter deixado há 20 anos atrás, eu deixei o mestrado. Não consegui fazer, porque na época eu estava como servidor lá da UPE, estava com advocacia, estava como professor. Aí eu agora voltei para o mestrado, estou concluindo agora o mestrado na Universidade Federal. Devo emendar também, vou tentar emendar com doutorado também, para já fazer o doutorado. Na advocacia também a gente desenvolvendo outras áreas no escritório, implantando contencioso de massa, que eu nunca fiz, né? A gente no escritório agora implementou um contencioso de massa, está com um cliente grande aí, a gente está atuando, eu estou aprendendo, sou neófito nisso, nunca fiz antes, estou aprendendo. Então são esses desafios que movem a gente. Enquanto a gente tiver esse tipo de desafio, a gente está animado. Eu estou animado como quem está começando hoje. Minha animação, mesmo completando o final do ano, 25 anos aí de advocacia, boda de prata com advocacia, mas a animação é de um iniciante, que está começando agora. Doutor, eu sempre me indago, né, o quanto eu gosto do meu trabalho. E não existe prova melhor ou maior do que quando eu leio uma sentença procedente, do que quando eu consigo mudar uma sentença improcedente, do que quando eu escuto um áudio do cliente chorando, agradecendo pelo benefício. E aí a sensação que a gente sente, né, ela responde, né, por si só o quanto a gente ama ser advogado previdenciarista. As meninas, quando eu falo as meninas, né, a equipe do escritório, elas são provas vivas de quando eu pego um laudo pericial que de início foi um pouco ruim, mais ou menos bom, contraditório, e a gente faz a impugnação ali baseada, né, no CPC, baseada em termos médicos. E aí o perito volta atrás e a gente dá grito de alegria, a gente pula, a gente se abraça, a gente vibra, a gente... enfim, é indescritível a sensação. É como se fosse a gente que tivesse vivenciando aquela vitória. É uma vitória de outra pessoa, mas você sente como se fosse sua. E não tem resposta melhor para dizer se você está satisfeito ou não com a profissão que você exerce. E é justamente isso, tem uma frase, tem um texto que é bem grande, mas tem uma partezinha que é assim: o seu sonho irá te testar. E tem uma parte que ele fala, você dorme pensando nele e acorda pensando nele. E é exatamente isso. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Doutor, a gente chegou ao fim, tá, do nosso podcast. Foi rápido, João. Foi rápido. Passou no instante. Não foi. Mas foi mais de uma hora, viu? Foi mesmo, foi. Mais de uma hora. Rapaz. Foi quase 1h30. Mas eu queria reiterar os meus votos de agradecimento. Se eu era seu fã, eu sou 1000 vezes mais. Eu sou seu. Muito obrigado, de verdade, por estar aqui com a gente hoje, por poder compartilhar. Eu tenho certeza que esse episódio vai alcançar muitos advogados, né, que estão querendo iniciar na advocacia previdenciária, mas também advogados que estão prestes a desistir. Eu escuto muito isso no meu dia a dia. Advogados
veteranos que chegam para mim e falam, eu vou desistir, tá difícil. E eu sempre estou disposto a, de alguma forma, ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Vamos gravar um vídeo. Eu já me dispus aí no escritório, vou no teu escritório, vou gravar um vídeo teu, vou te ensinar como é que a gente faz para esse vídeo viralizar e o teu cliente te procurar. A gente hoje atua muito no digital no escritório, então muitos dos nossos clientes... Eu acho que a gente tem 2 anos de escritório físico. Se eu tenho 5 clientes que bateu a porta e contratou a gente, é muito. Acho que a maioria ou foi indicação de um outro cliente ou veio do digital. E eu acho que o propósito é esse. Isso. É a gente atingir a sociedade para que conheça um pouco mais sobre seus direitos previdenciários, atingir a jovem advocacia e atingir também os advogados que estão aí querendo mais encorajamento, né? Querer algum sentido, algum norte. Eu acho que esse é o principal objetivo do Prev para Todos. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Conte sempre comigo para tudo, tá? E o Prev para Todos agradece a sua participação. Pessoal, estamos ao fim de mais um episódio, tá certo? Para quem ainda não sabe, o episódio completo fica disponível no YouTube, que está lá na bio do nosso Instagram. E à medida do tempo, né, que for passando, a gente vai postando alguns recortes com algumas partes importantes, mas quem quiser assistir o episódio completo, é só clicar lá no link da bio e vai assistir aí todo o episódio do início até o fim. Mais uma vez, muito obrigado. Em breve teremos aí outro episódio com outros temas e trazendo sempre conhecimento de qualidade para toda a advocacia previdenciária e para toda a sociedade. Um cheiro no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.